Olá, pessoal! Todos estão bem? Que bom! Bem-vindos a mais uma aula de português. E na nossa aula de português de hoje, a gente vai falar de um texto diferente, muito legal, muito interessante. É um texto que vocês não têm o hábito de conhecer, certo? Nós vamos ver, você vai pegar o seu módulo 3 de português e abrir na página 34. Vá lá, abra lá para a gente começar a nossa aula. E aí, pessoal, já pegaram o seu livro? Módulo 3, página 34. Nós vamos falar de um texto diferente. Um texto em que tem mais imagens do que texto escrito realmente. E vamos falar de um assunto muito importante, certo? Vamos começar nossa conversa sobre esse assunto dessa maneira. O modo como interagimos com o meio ambiente influencia a vida de todos. O modo como interagimos, como a gente lida, como a gente convive com o meio ambiente. Que meio ambiente é esse? O convívio, nosso convívio com os animais que estão à nossa volta, com as florestas. Esse é o meio ambiente, o que nos cerca, certo? O nosso modo de interagir com o meio ambiente influencia a vida de todos nós. Vamos ver. Que ações do ser humano causam a destruição do meio ambiente? Que ações? O que é que o ser humano faz que causa destruição no meio ambiente? Nós já vimos em outras aulas, em outras situações, que poluição, né? Jogar lixo nos rios, tocar fogo no lixo, né? Causa poluição. Que mais? As queimadas das florestas, desmatamento, isso tudo causa destruição ao meio ambiente e gera consequências para nós seres humanos, não é isso? Vamos ver aqui essa perguntinha da letra B. No dia a dia, você toma atitudes para preservar a natureza? Sim ou não? Será que quando você vai a uma mercearia, você compra uma bala, um pirulito, aí você quer chupar logo de imediato? Aí você pega a embalagem, abre a embalagem, pega aquela embalagem e joga na rua. Se você fizer isso, você não está preservando a natureza. Agora, se você abre a embalagem desse doce e você guarda, quando chegar em casa, você joga no lixo ou na rua mesmo, você encontra uma lixeirinha e joga, aí você está preservando a natureza. Não é isso? Com pequenas atitudes, a gente pode preservar ou não a natureza. C. Observe apenas a imagem do anúncio aqui embaixo. Nós temos aqui embaixo o nosso texto. Esse texto aqui, gente, que eu falei para vocês, é um texto diferenciado, porque ele nos mostra mais uma imagem. O texto propriamente dito, escrito, ele é pequeno. Vamos descobrir por quê já já. Olha só. Observe apenas a imagem do anúncio. Quer dizer o quê? Esse texto, que não é bem um texto, totalmente, ele é um anúncio. É um anúncio, só que é um anúncio diferente. Vamos ver depois. Então, observe a imagem do anúncio abaixo. Aqui é um anúncio. Sobre qual assunto você acha que ele vai tratar, esse anúncio aqui? Será que ele está querendo vender alguma coisa, vender algum produto, certo? Vamos ver aqui. Vamos ler o anúncio de propaganda. Então, a gente já descobriu que essa imagem daqui se refere a um anúncio de propaganda, certo? E descobrir se você adivinhou o seu conteúdo, o que é que ele traz para a gente. Nós sabemos, nós já vimos e a gente vê o tempo inteiro falar de anúncio e propaganda. Geralmente eles querem mostrar alguma coisa ou vender alguma coisa, algum produto. Mas no nosso caso aqui, nesse caso do nosso assunto agora, ele não quer vender nada. Ele quer mostrar, ele quer que você conheça
Ele quer que você conheça uma ideia que ele está promovendo, certo? Ele está promovendo. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um macaco que deve ser uma fêmea, porque aqui ela tem um filhote, que ela está aqui, tem um filhote. E geralmente, quem é que toma mais conta do filhote? A mãe. Então, provavelmente, este macaco aqui, adulto, ele é uma fêmea, que ele está aqui guardando, protegendo o filhote dele. E o que é que ele está fazendo? Ele está cobrindo os olhos do filhote. Por que será que essa fêmea está cobrindo os olhos do filhote dela? Porque para que ele não veja o quê? Olha só, aqui ao lado nós temos uma frase que diz o seguinte: o que os olhos não veem, a natureza sente. O que os olhos não veem, a natureza sente. Olha aqui, frase de impacto. Então, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de grave está acontecendo aqui nessa floresta, que onde estaria esse macaco com esse filhote? Tem duas opções, né? Ou ele está livre na floresta, ou ele está num zoológico, mas provavelmente, como aqui ela está em cima de um tronco, de uma árvore, de um galho de uma árvore, ela deve estar numa floresta. E deve estar acontecendo alguma coisa não muito bonita, que ela cobriu os olhos do filhote dela, certo? Então, a gente acabou de descrever essa imagem. Vamos ver a seguir o que é que vem mais para a gente. Vamos a seguir. Acompanhe direitinho para que a gente possa entender. Olha só, o assunto do anúncio é o mesmo que você imaginou ao observar a imagem dele. O que é que você, quando você abriu o seu livro e olhou essa imagem, você imaginou que estava falando sobre o quê? Esse anúncio. Segundo, o que mais chamou sua atenção nesse anúncio? O que foi de mais interessante que atraiu a sua atenção? Hein? Pensem nisso. Agora tem aqui, vamos fazer a interpretação escrita. O que nós acabamos de fazer foi uma interpretação oral, só falamos, não é isso? E agora nós vamos fazer a interpretação escrita, ou seja, nós vamos responder, ok? Tem o seguinte, releia a frase que aparece em destaque no anúncio. Aquela frase grande, bem de impacto, ela diz o seguinte: o que os olhos não veem, gente, esse veem aqui é plural, certo? O que os olhos não veem, a natureza sente. Sente quer dizer que apesar das pessoas não saberem ou fazer de conta que não sabe de assuntos que está acontecendo com a natureza, mas a natureza sente. Quem vive na natureza sente. Ou seja, os animais, as plantas, não é isso? Vamos ver. Então, essa frase aqui é chamada de slogan. Isso. Olha que nome. Já ouviram falar desse nome? Slogan. O slogan é uma frase de impacto para chamar a atenção da pessoa que está vendo o anúncio, que está assistindo o anúncio, ok? Aquela propaganda. Então, o slogan é aquela frase importante para chamar a sua atenção sobre o que ele quer mostrar, o que ele quer dizer. Então, assinale as alternativas, quer dizer que é mais de uma. Assinale as alternativas que apresentam suas características. Então, quais são as características do slogan, dessa frase de impacto? Quais são? É mais de uma. O slogan é um texto curto? É sim, é um texto curto. Olha só, é um texto curto. Aí, então, você marca aí que o slogan é um texto curto. O slogan é um texto longo? Não, porque se ele é curto, não pode ser longo. Os dois ao mesmo tempo não pode. Então, não, certo? O slogan é um texto que causa impacto, assim chama atenção. Lógico que sim, ele é a frase de destaque. Outro, o slogan é um texto de fácil memorização, que a gente vê e memoriza logo assim.
Sim, ele é um texto de fácil memorização. Esse é o objetivo do slogan, certo? Porque o slogan é uma frase de muito impacto, ele é curto e impacto justamente para que as pessoas não esqueçam dele, fique na memória, fique gravado na memória deles. Então, o slogan é um texto curto, ele é um texto que causa impacto e ele é um texto de fácil memorização, justamente para as pessoas não esquecerem. Entenderam? Vamos lá? Vamos seguir? Pronto, vamos seguir. Tá fácil, não é isso? Tá de fácil entendimento. Vamos à letra B. O slogan se refere a um ditado popular. Assinale a alternativa que apresenta esse ditado. Olha só. Será se o slogan diz o seguinte: o que os olhos não veem, a natureza sente. Esse slogan quer dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, o que os olhos não veem, o coração não sente, ou em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que será que o slogan, qual a frase que o slogan se identifica? Hein? Essa aqui. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o que você não vê, você não fica magoado. O que você não sabe, você não se chateia. É isso que quer dizer, certo? Agora vamos ver aqui a segunda questão. Pinte o nome dos animais que aparecem no anúncio. Nós observamos que existe só um tipo de animais, né? Existe, mas são 2 animais. Morcegos não, minhocas não. São os macacos, é a mãe e o filhote. Você vai pintar esse retângulo daqui, ok? Você vai pintar esse retângulo onde tem o nome macacos, que são os animais que aparecem no nosso anúncio. Façam aí para a gente poder continuar. Vamos lá? Vamos continuar. Estão fazendo direitinho? Vamos ver. Agora nós vamos para a página 36. Página 36 do seu módulo 3. Olha o seguinte. Pinte a imagem, que nós temos 3 tipos de imagens. Nós temos aqui, olha, 3 tipos de imagens diferentes. Pinte a imagem que retrata o cenário desse anúncio. O nosso anúncio, a imagem que retrata ele é uma floresta, a foto foi tirada numa floresta, numa cidade ou numa casa. Aquela foto do anúncio. Qual é a que retrata o cenário? Essa aqui, da floresta. Você vai pintar essa imagem aqui, gente. Olha só, olha. Pintar, você vai pintar essa imagem da floresta, porque é a imagem que retrata o cenário do nosso anúncio, certo? Pronto. Agora, a 4ª questão está dizendo o seguinte: descreva a imagem do anúncio de propaganda. Lembrando que o nosso anúncio de propaganda não está vendendo produto. Não é um anúncio de vender produto, ele está vendendo uma ideia, ele está vendendo mais ou menos uma campanha de preservação do meio ambiente, certo? Então, vamos descrever. O que é descrever? Nós vamos escrever como é a imagem do anúncio. O que é que está dizendo? Na imagem, vamos começar sempre com letra maiúscula. Na imagem, não é essa, é a imagem do anúncio. Na imagem, há um macaco na floresta. Há um macaco trocar aqui, na floresta. Não, o macaco na floresta. E o que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Cobrindo os olhos de seu filhote. Cobrindo os
os olhos do seu filhote. É o que a imagem está mostrando. Então, a gente descreveu o que está mostrando a imagem do anúncio. Que há um macaco, que é a fêmea, né, na floresta, o local na floresta, cobrindo os olhos do seu filhote, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Pronto. Vamos continuar. Vamos ver a quinta questão. Assinale a alternativa que explica a relação entre o slogan, que é aquela frase, e a imagem do anúncio. Vamos ver o que é que ela quer dizer, o que é que aquela alternativa correta. Vamos ver. O slogan é aquela frase, viu, gente? O slogan sugere que a natureza está sofrendo, mesmo que as pessoas não vejam. Será que quer dizer isso? A imagem quer dizer, o slogan está descrevendo o que a imagem está mostrando? Ou o slogan sugere que as pessoas estão atentas à preservação da natureza? O que será que o slogan está descrevendo para a imagem? Que o slogan sugere que a natureza está sofrendo, mesmo que as pessoas não vejam. É o que nós falamos lá atrás. Então, o slogan, que é aquela frase, ela sugere que a natureza está sofrendo, mesmo que as pessoas não vejam a situação, o problema acontece, certo? Agora tem a sexta questão. Nós vamos voltar lá no texto, naquela imagem, e vamos contornar o nome da instituição que promoveu. A instituição que promoveu aquele anúncio, que está fazendo essa campanha. Qual será? Qual será? Está aqui, gente, olha só. A instituição que promoveu e promove sempre esse tipo de anúncio de propaganda, de preservação da natureza, do meio ambiente, é o Greenpeace. Greenpeace, certo? Que nós vamos descobrir o que é o Greenpeace posteriormente. Mais na frente a gente vai descobrir o que é ele, o que ele faz. Ele faz diversas campanhas conscientizando as pessoas sobre a preservação do meio ambiente e como a gente deve tratar, ok? Vamos à sétima. Assinale o objetivo com que esse anúncio foi criado. Qual será o objetivo daquele anúncio de propaganda que o Greenpeace fez? Qual é o objetivo dele? É informar sobre a realidade dos macacos na floresta. Será se aquele anúncio quer dizer isso? Que ele está falando sobre a existência dos macacos na floresta, como eles vivem, ou chamar a atenção das pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. O que a frase e a imagem nos transmite? Isso aqui. Chamar a atenção das pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Essa é o significado do slogan, tá certo? E aí, fizeram? Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos para a próxima página 37 agora, viu, pessoal? Página 37. Vamos ver o que está pedindo a página 37. Continuando ainda sobre aquele anúncio de propaganda. Vamos ver. Quem é o público-alvo desse anúncio? Quem é? A quem é destinado? Para quem deve ver e deve ter consciência daquele anúncio? As pessoas em geral, ou seja, todas as pessoas, apenas as pessoas que preservam e se preocupam com o meio ambiente, ou apenas as pessoas que não se preocupam com o meio ambiente? Para quem é destinado aquele anúncio? A todas as pessoas, a todos nós.
Todos nós, crianças, adolescentes, adultos, idosos, a todas as pessoas, o anúncio de propaganda é destinado para todas as pessoas, o público em geral, tá certo? Agora vamos à nona questão. Além da internet, em que outros veículos está falando de comunicação. Esse veículo daqui não é carro, moto, nem trem, nem nada. Está se referindo a veículos de comunicação, a meios de comunicação. Então, além da internet, em que outros veículos esse anúncio poderia ser publicado? Em quais lugares eles poderiam ser publicados? Em revistas e jornais. Vamos lá, com letra maiúscula. Em revistas e jornais. Em revistas e jornais digitais ou online, porque existe tanto revistas e jornais físicos como digitais, né? Digitais ou digitais ou online, digitais ou online, que mais? Em que mais? Em folhetos e etc. Então, pessoal, olha o seguinte. Além da internet, que a gente coloca lá o anúncio na internet, né? Todas as pessoas, a maioria das pessoas tem acesso. Além da internet, em que outros veículos, em que outros meios de comunicação esse anúncio poderia ser publicado? E, lembra do anúncio? O anúncio que o Greenpeace ele lançou. Então, em que meios de comunicação, além da internet, ele pode ser publicado? Onde poderia ser visto? Em revistas e jornais digitais ou físicos, a gente compra as revistas, né? Ou online, folhetos e etc, ok? Agora vamos ver aqui, vamos saber mais um pouquinho sobre o anúncio de propaganda, certo? O anúncio de propaganda é um gênero textual composto. Ele é composto porque o que é que ele tem nele? O anúncio, ele tem imagem, ele é composto por imagem e texto escrito. Imagem, texto escrito. E tem o objetivo de convencer as pessoas a mudarem certas atitudes ou adotarem determinados comportamentos diante de algum problema social. Então, é o seguinte, o anúncio de propaganda ou qualquer anúncio de propaganda que não é aquele que se vende produto, é um gênero textual composto de imagem. Nós vimos no nosso anúncio. Qual foi a imagem? Tinha floresta lá no fundo e tinha uma fêmea de um macaco com o filhote. E tinha um texto escrito, que é o slogan. Lembra do slogan, aquela frase de impacto? E tem o objetivo de quê? De convencer as pessoas a mudarem atitudes erradas, se referindo a determinados assuntos, certo? Então, vamos continuar agora a ver uma observação sobre, lembra que eu falei sobre o Greenpeace? O Greenpeace, isso! Vamos ver, olha só, o Greenpeace, green é uma palavra que não é brasileira, não é isso? Não é uma palavra brasileira, então, green nós sabemos que é verde, peace quer dizer o quê? Paz ao mundo verde, que não se refere só ao mundo verde, se estende também ao meio animal também, não é isso? Então, o anúncio que nós vimos, foi produzido pelo Greenpeace,
certo? O que é o Greenpeace? É uma organização internacional, quer dizer, é uma organização, é um grupo de pessoas, são várias pessoas organizadas, espalhadas pelo mundo, por vários países. E ela não recebe dinheiro do governo, o Greenpeace, eles não recebem dinheiro do governo, certo? Eles trabalham em defesa do meio ambiente, dos animais, em defesa dos animais, das florestas em geral, dos mares e dos rios, do meio ambiente em geral. Então, o Greenpeace é uma organização internacional porque ele funciona, eles trabalham em vários países espalhados pelo mundo. Não governamental, porque eles não recebem dinheiro do governo. O que é que eles tratam? De questões relacionadas ao meio ambiente, como a tia já falou, certo? E o objetivo dessa instituição, o objetivo do Greenpeace, certo? É sensibilizar as pessoas por meio de publicidade e ações a mudarem determinadas atitudes que possam prejudicar o meio ambiente. Não é isso? Entender o que é e quem é o Greenpeace? É um grupo internacional que eles procuram conscientizar, proteger o meio ambiente, ok? Então, pessoal, nossa aula de português está terminando e eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse assunto de hoje, né? Foi uma espécie de uma interpretação de texto diferente, pois nós tratamos de um assunto importante na vida de todos nós, né? Nós tratamos sobre anúncio de propaganda, que não é uma propaganda, a gente não está vendendo, nesse nosso anúncio não se refere a vender produtos, se refere a abrir a mente das pessoas, a conscientizar as pessoas a respeito dos cuidados que devemos ter com o nosso meio ambiente, com os animais, com os mares, com os rios, com as nossas florestas, porque nós dependemos do meio ambiente que nos cerca. Então, para isso, nós precisamos cuidar, interagir com respeito e com cuidado, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido muito hoje sobre isso, certo? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo!